Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 17 de outubro. Hoje a igreja celebra a festa de Santo Inácio de Antioquia. Ele foi martirizado no ano 107. E o nome dele, Ignácio, significa cheio de fogo. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 11, versículos de 47 a 54. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, que edificais os túmulos dos profetas. Assim, vós confirmais que estáis de acordo e testemunhais que foram os vossos pais que mataram os profetas. E assim edificais túmulos para eles. Como está escrito na sabedoria de Deus: enviarei para esta geração profetas e apóstolos, e eles matarão alguns e perseguirão outros, de modo que se peçam contas a esta geração de todo o sangue inocente derramado dos profetas, desde o início do mundo, desde Abel até Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Assim se pedirá contas então a esta geração de todo o sangue inocente derramado. Ai de vós, mestres da lei, vós tomais as chaves da ciência. Não entrais e também não permitais que outros entrem. Assim também sereis também julgados por a vossa omissão. A partir daquele momento, os mestres da lei começaram a tratar Jesus muito mal e ficavam vigiando para ver se escapava da boca dele uma palavra que pudesse condená-lo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra de Deus. E diante da palavra nós podemos nos aproximar de muitos modos. Podemos, por exemplo, nos aproximar como homens e mulheres de ciência, e ali utilizarmos a palavra de Deus como um instrumento, uma matéria de estudo, de pesquisa, e isto ficar somente a nível da cabeça. Daqui nasce, por exemplo, os exegetas, os biblistas, daqueles homens e mulheres que conhecem profundamente e cientificamente toda a estrutura da Sagrada Escritura. Dimensão linguística, dimensão geográfica, histórica, teológica, mas isso ainda pode não produzir a fé, porque eu me aproximo diante da palavra de Deus somente como instrumento de pesquisa. Isso ainda não é a fé. Podemos também nos aproximar da palavra de Deus com uma visão assim muito supersticiosa, como se a palavra fosse um amuleto de sorte. Aí ela ficará então aberta sobre a estante da nossa sala, no Salmo 90. Nós teremos o Salmo 90 muitas vezes também fixado nos nossos carros e em muitos espaços. Mas uma palavra que nós nunca iremos consultar. E nós nunca vamos perguntar a ela como é que nós estamos vivendo. Porque ela é tão só um amuleto de sorte. E isto ainda não é a fé. Ainda não é a fé. Ainda é um estágio muito primário da fé chamado superstição. Mas nós podemos também nos aproximarmos da palavra de Deus somente de modo interesseiro, por exemplo, somente para buscar, para justificar as nossas posições ou atacar os outros também. Então aqui nós podemos instrumentalizar a palavra de Deus numa apologia, num modo apologético, somente para atacar, para confrontar, e não para alimentar. Mas podemos também nos aproximarmos da palavra de Deus como homens crentes, mulheres crentes, que vão buscar ali a seiva da vida, o espírito da vida, e permitir que esta palavra nos anime, nos exorte e nos corrija também. Aí a palavra de Deus é viva. Aí a palavra de Deus se manifesta o mistério do Senhor para mim e para você, porque não basta ser mestre em Israel. Não basta somente conhecer as tradições.
não bastam somente ter uma visão supersticiosa do Senhor e também dos seus mistérios. Por isso, na primeira leitura de hoje aos Efésios, o apóstolo está rendendo um hino cristológico de louvor ao Pai. O Pai que nos chamou, o Pai que nos congregou em Cristo. Desde antes de nascermos, o Pai nos elegeu, nos escolheu, nos santificou para poder manifestar a nós o mistério do seu Cristo. Porque é o Pai que nos atrai até o Filho, e é o Filho que nos revela o mistério do Pai. Por isso, o apóstolo então louva ao Pai, pela vinda do Filho, pela manifestação do Filho e também pela nossa eleição. E é aqui então que nós podemos entrar agora no espírito do Evangelho de hoje de Lucas. Porque aqui o Senhor começa a dizer: ai de vós que construís túmulo para os profetas. Aqueles mesmos profetas que os vossos pais perseguiram e mataram. E vós testemunhais e confirmais que eles são assassinos, que eles mataram os profetas e assim vós edificais os túmulos para eles. Quantos homens e mulheres nessa história da nossa humanidade também foram perseguidos em determinados momentos da história e depois ganharam praças públicas com seus nomes, ruas com seus nomes, aeroportos com seus nomes, porque aquela geração passada não tinha o discernimento necessário para reconhecer a grande obra que aquela pessoa estava realizando em nome do Senhor. Por isso, então, Jesus vai dizer: a esta geração serão pedidas prestações de contas de todo o sangue inocente derramado desde o princípio do mundo, desde Abel, o justo, até o profeta Zacarias, que fora morto entre o altar e o santuário. Serão pedidas contas a esta geração que é má, que é perversa e que não consegue compreender o Espírito do Senhor. Então aqui agora ele vai falar uma coisa muito séria para os mestres da lei. Vós tomais as chaves da ciência. A aliança do Sinai foi entregue para iluminar a vida do povo de Israel, para libertar o povo de Israel, para conduzir o povo de Israel. Mas com o passar do tempo foram sendo criadas tantas normas, tantas regras, que isso foi engessando toda a vida. Que isso foi engessando toda a manifestação de Deus como se fosse uma gaiola para aprisionar o Senhor, engessar as manifestações do Senhor. E com isso então surgiu até uma nova profissão, que eram os mestres da lei, que tinham a função de interpretar e proteger a palavra. E 613 preceitos foram então criados, que tratava de todas as relações de uma pessoa com outra, das relações institucionais, dos matrimônios, de toda a vida de alguém, do princípio de puro e impureza, de sagrado e profano. Com isso toda a vida ficou então engessada, rígida, bruta, e assim não conseguia mais encontrar o Senhor debaixo de tanta regra, de tanta norma. Por isso Jesus diz: ai de vós, mestres da lei, porque vós tomastes as chaves da ciência. Vós não entrais. Porque daqui nascem também as questões assim, onde nós vamos considerar mais as dimensões exteriores da fé. Se eu visto bem, se eu me comporto bem, se eu rezo bem, se eu faço isso exteriormente, então eu estou em comunhão com Deus, estou de acordo, mas às vezes o interior não. Às vezes no interior nós não estamos, o coração não está, a vida não está, mas porque nós cumprimos as coisas externas, achamos que estamos. Então Jesus diz: vós tomais a chave da ciência, não entrais, porque não tem como seguir tudo. Não tem como viver todos esses preceitos, não tem como observar todos esses preceitos. Então vós não entrais e também não permitais àqueles que querem entrar. Por isso sois culpado disso. Sois culpado de apartar, de afastar o povo também do Senhor. Por causa da sobrecarga de normas, sobrecarga de regras, que vós mesmos não quereis carregar nem só com um dedo. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui está uma difícil missão de ter o discernimento para pastorear o povo de Deus. O discernimento do Espírito e a temperança do Espírito para conduzir o povo de Deus. A partir desse momento, Jesus então é tido como inimigo da lei. Ele veio destruir a lei de Moisés, ele veio para destruir a religião, então ele tem que ser morto. Porque ele veio para libertar. Ele veio para salvaguardar e resgatar a santidade de Deus, porque nem o templo e nem a lei já manifestava mais a transcendência de Deus. Então que esta palavra ajude a mim e a você a vivermos bem a nossa fé nesse dia.
Um fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. Paz e bem.